Olá, o meu desejo para você que está assistindo esse vídeo é que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Eu sou o pastor Antônio Reis e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração nesse momento. Antes, porém, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem um ícone inscrever-se. Quando você clica ali, aparece o sininho, você ativa o sininho e todas as vezes que nós publicarmos um vídeo no nosso canal, você vai receber uma notificação. Tudo isso é preparado com muito carinho e com certeza vai abençoar muito a sua vida. Faz isso por gentileza. O texto bíblico que eu quero compartilhar com você nessa noite está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje à tarde eu estava meditando sobre um documentário que eu li que falava a respeito da abolição da escravatura nos Estados Unidos. A lei que assina a liberação dos escravos, a Carta de Alforria de todos os escravos nos Estados Unidos, a abolição definitiva da escravatura naquele país, ela foi assinada no dia 18 de dezembro de 1865. Se eu te perguntar, quantos escravos haviam nos Estados Unidos no dia seguinte em que foi assinada essa lei? No dia 19 de dezembro de 1865, quantos escravos tinham nos Estados Unidos? A resposta é simples: nenhum. No dia anterior, a lei que determinava a liberdade aos escravos estava assinada. Mas quantas pessoas estavam vivendo ainda em condições de escravos? Eram muitos. Alguns senhores de escravos receberam a notícia de que a liberdade chegara aos seus empregados escravos e eles não repassaram essa informação. Com medo de perder a sua mão de obra gratuita e opressora aos escravos, não comunicavam aos escravos que agora eles não precisavam mais estar trabalhando sob aquelas condições e que agora eles eram livres. De uma maneira muito covarde e omissa, esses senhores permitiam que as pessoas continuassem sendo escravas, mesmo sendo livres, sem saber. E essas pessoas continuavam em uma condição de escravidão, mesmo sendo, na verdade, pessoas livres. Outros comunicavam aos escravos a sua nova condição, a sua nova realidade, dizendo: olha, a partir de hoje você é livre, você não precisa mais trabalhar como escravo, pode seguir o seu caminho, pode recomeçar a sua vida de um outro modo, em outro lugar, você agora é livre. E algumas pessoas, ao receberem essa notícia, alguns escravos, ao receberem essas notícias, diziam e raciocinavam entre si: mas para onde eu vou? O que eu vou fazer? De que maneira eu vou viver? Eu nasci como escravo, cresci como escravo e eu acredito que o meu destino é ser escravo até morrer, porque aqui na fazenda, aqui no lugar onde eu trabalho mesmo como escravo, eu tenho um lugar para dormir, comida para comer, roupa para vestir. Então, essa condição que eu vivo debaixo dela me garante pelo menos um teto e pelo menos alimentação. E essas pessoas, ao não verem uma alternativa diferente daquelas em que elas já estavam acostumadas a viver, permaneciam mesmo livres, submetidos ao jugo da escravidão. Alguns outros, muito poucos, até mesmo escassos registros existem de escravos que, ao saber da sua nova condição, decidem recomeçar de outra maneira, arriscar, sair, viver de uma outra forma. Era tudo novo, era tudo diferente, mas afinal de contas, eu era escravo e agora sou livre. E eu acho que eu mereço ter essa oportunidade de recomeçar de uma maneira diferente. O que eu quero chamar a sua atenção nessa palavra é que, como existem pessoas ainda no século 21
que são livres, mas ainda vivem debaixo do jugo da escravidão. A notícia do Evangelho de Jesus Cristo chega, e no texto de João 8,36 que nós acabamos de compartilhar, existe essa notícia. A carta de alforria já foi liberada. Cristo, na cruz do Calvário, quando entregou a sua própria vida, estava assinando ali a nossa carta de liberdade. Nunca mais nós precisaríamos nos submeter ao jugo da escravidão. Nunca mais nós precisaríamos nos submeter ao jugo de pecado e do mundo, porque disse: o Filho nos libertou e agora verdadeiramente nós somos livres. No mesmo capítulo de João 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando uma pessoa escrava do mundo, escrava do pecado, em uma condição de escravidão, debaixo de um jugo pesado de servidão, ela toma conhecimento da verdade de que Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos nos tornar pessoas livres. Muitas pessoas, ao tomarem conhecimento dessa verdade, decidem continuar vivendo da maneira como viviam antes de ter essa informação e de estar de frente com essa nova realidade. Simplesmente negam, simplesmente não aceitam, simplesmente renunciam. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Por mais que uma nova realidade, uma nova perspectiva está posta diante dos meus olhos, eu prefiro ficar da maneira como eu aprendi, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, porque eu não quero pensar de uma outra maneira. Eu fui doutrinado assim, a minha mente está condicionada a essa minha realidade, que para mim é impossível viver algo diferente disso. Como é triste nós olharmos para tantas pessoas que, mesmo tendo conhecimento da verdade, que é capaz de libertar para sempre a vida de uma pessoa, de tirar alguém de um jugo de escravidão, de tirar alguém de uma prisão espiritual e talvez até física, e essa verdade é negligenciada ou simplesmente ignorada por alguém. Isso se nós não tocarmos no assunto de pessoas que, mesmo que tiveram conhecimento da verdade, se submetem a julgos, como julgos religiosos. São tantos padrões, são tantos conceitos, são tantos preconceitos, e a pessoa fica amarrada naqueles paradigmas, naqueles dogmas, e não consegue enxergar que existe uma verdade libertadora em que Cristo pagou um preço tão alto, dando a sua própria vida para que nós pudéssemos viver essa liberdade. Nessa noite eu quero ser portador de uma boa notícia para a sua vida e dizer que nunca mais você precisa se submeter ao jugo de servidão. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1 e disse: uma vez libertos, nunca mais vocês precisam se submeter ao jugo da servidão. Você foi gerado no coração de Deus para ser livre. Quando Cristo lá na cruz do Calvário doou a sua própria vida, e no seu último segundo de vida ele grita: está consumado. Essa frase significa que tudo que precisava ser feito estava concluído ali. Essa frase ele estava dizendo para mim e para você: nos dias de hoje, você está livre, você não precisa mais se submeter a nenhum jugo de escravidão. Se o jugo pelo qual você está vivendo pesa aos seus ombros, se o jugo que você está vivendo hoje tem te trazido um peso, a boa notícia do Evangelho vem ao seu coração nesse momento, e ele está dizendo para você: eu tenho um jugo suave, eu tenho um fardo leve para você carregar. Se o fardo que você está levando é pesado demais, se tem te pesado os ombros, isso tem te trazido um peso, eu vim te trazer uma boa notícia. Jesus disse: venham a mim vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Eu quero dizer para você agora, debaixo da autoridade dessa palavra, que tem o poder de libertar para sempre, mudar para sempre o rumo da sua vida, o rumo da sua história. Jesus Cristo tem um fardo leve, tem um jugo suave para você carregar. Você não precisa aceitar todos os rótulos, você não precisa aceitar todos os pesos, você não precisa aceitar as opiniões que pesam, que maltratam, que julgam, que colocam você para baixo, que fazem você acreditar que para você não há esperança. Eu trago uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. E eu quero dizer para você que o Filho de Deus pagou um alto preço para que você e eu fôssemos livres. Você não é um passarinho criado para viver preso dentro de uma gaiola. Eu costumo dizer que mais interessante do que saber que temos asa é quando nós aprendemos que podemos voar. Há um céu, há um horizonte, há uma perspectiva diferente. A liberdade de Deus para vir sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Toda verdade que te aprisiona, todo sentimento que te angustia, que te cerca, que te prende, não provém do Senhor. Deus te fez para ser livre. E a verdade do Evangelho é trazida diante da palavra de Deus. E é o próprio Jesus, o caminho, a verdade, a vida, que vem nesse momento trazer para você a notícia boa do Evangelho. Você está livre. Não existem prisões que possam te deter. Não existem prisões que possam te limitar. Não existem prisões capazes de cercear aquilo que Cristo já conquistou para você na cruz do Calvário. E a palavra que eu tenho para te entregar nesse momento é essa: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, esse verdadeiramente significa muito para mim. Se a verdade da libertação que Ele tem para mim, a Bíblia afirma que é verdadeira, significa que há uma falsa liberdade. A falsa liberdade é aquela que o mundo traz. A falsa liberdade é aquela que o pecado traz. A falsa liberdade é aquela que as religiões trazem. Porque a grande verdade é que a liberdade que há em Cristo, nenhum homem pode te dar. Nenhuma doutrina pode te dar. Nenhuma religião pode te dar. Somente Jesus, somente o Filho de Deus pode te dar uma liberdade verdadeira. Grava isso no seu coração e que essa palavra produza frutos que vão gerar dentro de você um sentimento que fará você entender que você nasceu para ser livre e que não existem prisões que possam te deter em Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de viver qualquer opressão, que Deus te livre de viver qualquer jugo, que Deus te livre de viver qualquer prisão que te impeça de ver o céu, que te impeça de entender os propósitos grandiosos que Deus tem para a sua vida. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe abundantemente nesse dia.